Mais um Mercedes-Benz que você confere em avaliação completa. Comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha, não é qualquer Mercedes-Benz. Estamos falando aí do primeiro veículo 100% elétrico da marca da estrela no mercado brasileiro. Mercedes-Benz EQC. Se você está prestando atenção aí no nosso canal, percebeu que no final de 2021 nós já gravamos um vídeo prévio deste produto aqui, inclusive com o executivo da Mercedes-Benz, que contou uma série de coisas desse carro. Mas agora chegou a hora da gente conferir tudo aquilo que foi contado no teste prático e completo. Mas se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não assistiu o vídeo anterior, vamos relembrar algumas coisas. O Mercedes-Benz EQC é uma espécie de derivação do GLC. Eles nasceram de um projeto conjunto. Entretanto, o EQC ele tem aí um desenvolvimento próprio justamente por ser um modelo 100% elétrico. E aqui também temos a tração integral Formatic, só que ela é diferente, porque na verdade são dois motores elétricos, um aqui no eixo dianteiro e outro motor no eixo traseiro. Como a gente sabe, veículos elétricos não possuem câmbio, né? Eles têm uma única marcha, por quê? Porque os motores elétricos vão ligados diretamente às rodas. E uma diferença fundamental nos veículos elétricos, não só aqui no EQC, mas como em todos os outros, geralmente as baterias ficam no piso do carro, na parte central, na parte mais baixa, ocupando toda aquela área do piso, justamente para descer o centro de gravidade e maximizar o espaço no interior. O EQC no Brasil vem numa versão única, que é a 400 Formatic. Não existem opcionais, então tudo que a gente vai mostrar aqui nesse carro é série. O EQC 400 traz uma série de sistemas de assistência à condução e vários recursos tecnológicos. Eu já vou começar falando desses sistemas de assistência porque são os mais avançados que a gente vê dentro da Mercedes-Benz. Então, os carros mais equipados que nós temos no Brasil têm sistemas bem parecidos com esse aqui. Por isso, esse carro tem ali na frente, atrás do símbolo da Mercedes-Benz, um radar frontal e junto com aquele radar, câmeras ali no para-brisa que filmam o que acontece à frente do veículo. Portanto, ele tem aí o controle de cruzeiro adaptativo, que acerta a distância em relação ao carro da frente, que a gente conhece na Mercedes-Benz como Distronic, e também tem um sistema de permanência de faixa. Como é que funciona isso? Quando você usa os dois sistemas, está na estrada, ligou, ele mantém o carro no centro da faixa, ele atua sobre o volante para manter o carro no centro da faixa. Mas existem sistemas complementares que, quando o carro está efetivamente saindo da faixa, em vez de ele atuar no volante, ele atua no freio da roda do lado oposto a que o carro está saindo. Para quê? Para trazer o carro para o centro da faixa. Ou seja, temos aqui as assistências de condução mais modernas da Mercedes-Benz. Para quem gosta de prestar atenção nos detalhes da tecnologia, aqui onde nós temos o radar, tem um outro detalhe. Se você chegar bem perto aqui do símbolo, você vai conseguir ver uns risquinhos pretos. São, na verdade, pequenos filamentos. Para quê? Eles estão aqui justamente para ajudar a, por exemplo, tirar excesso de umidade, não é o caso do Brasil, ou até mesmo gelo. Porque quando você está usando esse radar, se ele estiver obstruído, ele pode não funcionar corretamente. Então esses filamentos estão aqui para isso. Agora, imagine que você está numa situação de chuva muito intensa. A quantidade de água aqui no radar pode até mesmo atrapalhar o sistema. E nesses casos, ele dá um alerta lá dentro, dizendo que o sistema está temporariamente indisponível. Não aconteceu isso durante o teste da EQC, mas quando a gente fez a nossa matéria com a Mercedes-Benz GLE 400D, tivemos uma situação de chuva onde aconteceu isso, mas novamente é momentâneo só naquela situação de chuva muito intensa. Outro assistente muito legal aqui do carro é o sistema de câmeras 360 graus. Então nós temos uma câmera ali na frente, mais duas sob os espelhos laterais e uma na parte de trás que fica escondida dentro do símbolo. Ela se abre automaticamente quando você engata ré. Você pode usar quando você está dando uma marcha ré ou até mesmo comandando manualmente num botão ali no console. E quando você aciona esse assistente, você pode escolher diferentes modos de imagem. Quando você vai para frente, por exemplo, tem modo grande angular, tem linha de guia dinâmica, a mesma coisa para trás, você consegue ver a lateral do carro, ou seja, ajuda e ajuda bastante, não só nas manobras, mas quando você vai para uma situação de um fora de estrada leve, para você conseguir ver os obstáculos. Outro ponto de destaque do carro é o sistema de iluminação dele. Para começar, aqui na frente, tudo em LED. E vocês estão vendo essa belíssima assinatura luminosa que liga o farol de um lado ao outro. Muito bonito isso.
E tem mais coisas aí. Por quê? Este farol aqui, eu vou dizer para vocês que é um dos mais eficientes existentes dentro dos carros da Mercedes-Benz. E por que eu disse isso, um dos mais? Porque a Mercedes já anunciou aí a nova classe C. E a C300 traz um farol ainda mais eficiente que esse, inclusive tecnologia que veio do Classe S. Mas isso é assunto para um outro vídeo. De toda forma, esse farol é extremamente eficiente, porque ele tem a tecnologia ILS, Intelligent Light System. Bom, para funcionar, ele usa também aquela câmera instalada ali no para-brisa, para entender o que está na frente do carro. E essa posição que vocês estão vendo é o farol baixo, mas quando você vai para a estrada, você comuta o farol alto. Ele não acende de primeira, ele coloca ali um símbolo automático. E aí começa a magia do negócio. Por quê? Ele consegue ver onde tem um carro, e aí ele ilumina nas laterais sem ofuscar esse carro que está na sua frente. Se tiver carro vindo na contramão, ele também vai conseguir recortar esse carro. Isso tudo de forma dinâmica e automática. Mas ele faz muito mais coisas. Quando você está dirigindo o carro e você vai fazer uma curva para a esquerda ou para a direita, o que acontece? Ele sabe isso por conta do GPS e até mesmo o ângulo de curva do volante. Aí ele consegue abrir o facho do farol para iluminar para onde você está indo. Tem mais outra. Quando você vai se aproximar de uma rotatória, aí ele também faz uma iluminação mais próxima do veículo. E à medida que você acelera o carro, volta para uma velocidade mais alta, ele concentra o facho à frente. E ele vai fazendo isso tudo de forma dinâmica. Funciona muito bem esse sistema ILS. Por isso que eu disse que é um dos mais eficientes que você vai encontrar em veículos da Mercedes-Benz, não só no Brasil, mas no mundo. Para ver esse farol em ação, você tem que estar dirigindo o carro à noite e na estrada, de preferência numa estrada mais escura. Agora, quando você liga o carro e a posição está ali no automático, ele já dá uma dica para você das coisas que esse farol consegue fazer. Porque ele faz uma checagem de sistema e se você tiver com uma parede na frente, você vai ver ali uma animação de LED para ver todos os recursos que o farol tem. É muito legal. O EQC também conta aí com 12 sensores de estacionamento. 4 na frente, 4 atrás e mais 2 de cada lado. Justamente porque o carro vem equipado com aquele sistema Parktronic da Mercedes-Benz, que ajuda a estacionar o carro automaticamente em vagas, tanto de shopping quanto de rua. Um detalhe estético que acaba sendo funcional é esta assinatura em tom azul que a EQC tem. Então a gente tem aqui o tom azul no símbolo, também no farol e até mesmo nas rodas. Agora eu disse funcional, que tem a ver a cor com o funcional. Na verdade, o tom azul está aí para dar essa ideia de sustentabilidade. Mas quando você olha para a roda desse carro aqui, você vai ver que ela tem um design um pouquinho diferente. E por quê? Porque é uma roda desenhada para ser mais aerodinâmica. Tudo isso para ajudar a diminuir a resistência do vento e aumentar a autonomia do veículo. Já tivemos vários carros elétricos aqui no canal. E cada vez que a gente abre o capô de um carro elétrico é uma surpresa diferente, né? A gente já encontrou aí carros que tem um segundo porta-malas aqui na frente, tem carros que tem um misto, né? Tem algum compartimento, mas também tem parte mecânica e elétrica, e tem carros como a EQC que mostram puramente os sistemas elétricos. Então a EQC usa aí a solução mais tradicional, que a gente consegue ver o motor propriamente dito dianteiro e até mesmo os sistemas de alta tensão aqui do carro. Bom, pois bem, aqui eu já vou contar uma coisa muito importante. Tem muito site, canal e revista por aí dizendo que a EQC tem motores iguais, ou seja, a potência que tem aqui na frente é igual à potência que tem lá atrás. Isso não é verdade. A própria Mercedes não divulga o quanto que o motor dianteiro é mais potente que o traseiro. Eu mesmo não consegui levantar essa informação, inclusive em sites internacionais. Mas existe um motivo para esses motores terem tamanhos diferentes e eu vou explicar isso para vocês no vídeo. De toda forma, esses dois motores elétricos combinados, eles têm uma potência máxima que equivale aí a 408 cavalos, o que é muita coisa. Só que é uma equivalência em cavalos, porque motor elétrico a gente mede em quilowatt, ou seja, seria uma potência de 300 quilowatts os dois motores combinados. O torque máximo do carro também é impressionante, são 760 Nm, o que equivale a aproximadamente 77,5 kgfm de torque.
É muita coisa. O pessoal sempre fala que motor elétrico tem um torque instantâneo. Não é bem assim, mas é claro que o motor elétrico consegue entregar o torque muito mais rápido que o motor a combustão. De toda forma, esses dois motores elétricos fazem o EQC de 0 a 100 em apenas 5,1 segundos. E a velocidade máxima do sistema é limitada eletronicamente em 180 km por hora. Vou explicar isso para vocês. Outra coisa, a bateria do carro. Capacidade dela declarada de 80 kWh. Só que aqui tem história. Por quê? Todo carro elétrico tem uma capacidade que você consegue usar da bateria principal. Entretanto, a bateria principal sempre tem maior capacidade do que a declarada. Por quê? Porque a bateria não pode acabar completamente. Mesmo que o carro não ande mais, aquela bateria precisa manter alguma carga. Por isso, esse carro tem a bateria declarada de 80 kWh, mas na verdade a bateria é de 85 kWh. Esses 5 kW você não consegue utilizar. Então, quando você carrega ou descarrega o carro, eles ficam sempre lá para manter o sistema ativo. Outra curiosidade, tá? Este carro também tem uma bateria convencional de 12 volts ácida. E como é que a gente sabe isso? Por este conector que tem aqui na frente, que é aquele terminal para você poder fazer, digamos assim, uma ligação auxiliar. E por que um carro elétrico tem uma bateria convencional de 12 volts? É bem simples. Faróis, limpador de para-brisa, central multimídia, sistemas dos bancos, ventilação convencionais, lanternas traseiras e todo o sistema elétrico do carro, que não seja a climatização do ar-condicionado ou o sistema de tração do carro, trabalha com uma tensão internacional de 12 volts. Então tem que ter a bateria de 12 volts para poder conversar com tudo isso. Evidentemente que ela é alimentada pela bateria principal aí de 80 kWh nominais. Conforme explicado pelo executivo da Mercedes-Benz no primeiro vídeo da EQC que nós fizemos, a tração aqui ela é completamente variável. Ela é prioritariamente aqui nas rodas dianteiras, quando você sai com o carro, quando você faz acelerações mais consistentes. Porém, ela pode se tornar integral justamente quando você dá aquela carga alta ali no pedal, né? Ou você tem aí uma condição de baixa aderência dos pneus. Entretanto, quando você está em velocidade constante, ele transfere a tração apenas para o eixo traseiro. Bom, pessoal, por que os motores não têm tamanhos iguais aqui na Mercedes? A Mercedes não conta isso, mas eu consegui descobrir o motivo disso. Vamos lá. O motor da frente, ele é maior, primeiro porque é mais fácil de construir, você tem mais espaço aqui na frente e você tem menos espaço ali na parte traseira do veículo. Então colocar um motor maior aqui na frente faz mais sentido. Outra coisa, o motor aqui na frente, por incrível que pareça, ele tem um menor consumo de energia do que o carro quando é tração traseira. Para efeitos de bateria, isso acontece. É uma explicação de engenharia bastante complicada, mas o motivo de você priorizar a tração na frente também é ser mais eficiente. E tem mais um terceiro detalhe muito importante, que na verdade é um grande pulo do gato, que a Mercedes está usando e a gente já viu isso em outros veículos híbridos plug-ins aí de outras marcas. Por que aqui na frente nós temos um motor mais potente e lá atrás nós temos um motor menos potente? Também para a questão de eficiência. Por quê? Um motor maior, para ele funcionar, querendo ou não, ele demanda mais energia. E essa situação é justamente aquelas situações de aceleração, tirar o carro da inércia e tudo mais. Porém, quando o carro está em velocidade constante, se você tiver um motor um pouco menor, o que acontece? Ele consegue manter a velocidade do carro gastando menos energia. Exatamente por isso que os motores têm tamanhos diferentes. É uma forma que você consegue, através da engenharia, de poupar energia no sistema. Quando você está acelerando, não tem jeito, tem que gastar energia mesmo. Tirar um carro desses que é muito pesado da inércia, não tem jeito. Quando você está fazendo uma aceleração forte, tem que usar os dois motores. Mas quando você está em velocidade constante ou com uma aceleração bastante suave, dá para usar um motor menor. Esse é o motivo dos motores terem tamanhos diferentes. Falar em autonomia em carro elétrico é sempre um tema muito complicado, muito mais do que no veículo a combustão. Só para vocês terem uma ideia, na ficha oficial que a Mercedes divulga aqui no mercado brasileiro, ela diz o seguinte: no ciclo NEDC, a autonomia desse carro varia de 445 km a 470.
Porém, no ciclo WLTP, que é uma outra forma de medição, varia de 370 a 417. Agora, essa autonomia, ela depende da topologia de onde você está andando com o carro, a forma que você está dirigindo e até mesmo o clima que você está dirigindo o carro. Pessoal, existem sites internacionais, inclusive eu uso um, que tem informações muito mais completas. Se vocês quiserem endereço, depois me pergunta que eu falo. Pois bem, nesse site, ele fala aqui de autonomias diferentes. Só para você ter uma ideia, ele diz que o carro tem uma autonomia que varia de 270 km a 530. E por que que isso acontece? Porque além dele fazer medição de cidade, estrada e circuito combinado, ele faz medição no tipo de clima. Mas como é que essa história do clima é muito simples? Essa bateria de alta capacidade que a EQC tem e todos os outros veículos elétricos também têm, que é uma bateria de íons de lítio, na verdade com vários módulos diferentes, operando aí numa tensão aí na casa de 405 volts, então é uma voltagem relativamente alta, né, uma tensão alta. Ela não funciona muito bem quando o clima está muito frio, mas se também estiver muito quente, ela também não vai funcionar bem. Então, essa bateria tem um sistema de refrigeração com líquido, que é a água mais aditiva. A gente consegue ver até os reservatórios aqui nesse carro. Só que olha só, quando está muito quente, ele tem que usar o sistema de climatização do carro, o próprio ar-condicionado também, e os sistemas de radiador, para esfriar esse líquido e diminuir a temperatura da bateria. Isso consome energia. Agora, se tiver muito frio, não é o caso do Brasil, mas é o caso de países europeus, por exemplo, onde neva, aí você precisa fazer o contrário. Você precisa aquecer esse líquido para não deixar a bateria muito fria. E aí a autonomia do carro acaba mudando e mudando bastante, dependendo de como você usa a climatização. Então, usando esse site internacional, olha só, fazendo a medição no circuito combinado, que é cidade e estrada, e usando o clima normal, com a temperatura aí 20, 25 graus, nós vamos ter esse carro aqui com uma autonomia de 420 km. Porém, nesse mesmo circuito combinado, se for um clima muito frio, a autonomia vai cair para 315 km. Vocês viram quanto que perdeu de autonomia? Porque o sistema precisa esquentar aí a água para aquecer a bateria. Moral da história, pessoal. O carro elétrico ele é muito mais suscetível ao uso do sistema de climatização e também à topografia. Exemplo, se você vier de Santos para São Paulo com um carro elétrico e nesse dia tiver bastante frio, aí eu estou dizendo a temperatura aí na casa dos 9 graus, por exemplo, e se você ligar o ar-condicionado para esquentar o carro, isso vai diminuir drasticamente a bateria. Da mesma forma que se você usar o carro com temperatura ambiente, numa estrada plana, sem o ar-condicionado ligado, a autonomia vai aumentar muito. E por fim, por que que existe uma limitação de velocidade máxima? Aqui na EQC é de 180. Mas pessoal, pega todos os outros vídeos de carros elétricos que a gente fez aí no canal, você vai descobrir que os mais velozes vão ter também uma limitação aí na casa de 200. E grande parte dos pequenos fica limitada ali na casa de 150 por hora. Por que que acontece isso? Pelo mesmo motivo da autonomia. Porque quanto maior a velocidade, maior o desgaste energético da bateria. E quando você puxa a energia da bateria de forma muito rápida, né, para manter essas velocidades, você também degrada a vida útil da bateria. Então, esses carros são limitados para preservar autonomia e, sobretudo, vida útil da bateria. E como você faz o carregamento do veículo? Pois bem, você tem essa tampinha que dá acesso às tomadas de carga. E aí você tem dois padrões aqui. Nessa conexão superior aqui é a AC do tipo 2, a corrente alternada, que em alguns aplicativos você também vê com o nome de Mennekes. Esse AC do tipo 2 é o mais comumente encontrado aí em shoppings, lojas, carregadores aí da rua, é o mais comum aqui no mercado brasileiro. Aqui na tomada AC do tipo 2, a capacidade máxima de carga que esse carro pode receber é de 11 kW, e aí tem até um pênalti, porque tem vários carros elétricos que no padrão AC já é possível carregar em 22 kW. Considerando que é uma bateria aí com 80 kW utilizáveis, né? Imagine você com a bateria pela metade parando num carregador que poderia carregar em 20 kW
e já existem vários. Aqui mesmo na região de Sorocaba tem 2 pontos, na Castelo Branco tem mais um ponto que o carregador AC tem 20 kW, você carregando em 11, então acaba levando um pouquinho mais de tempo. Ou ainda, você tem esse outro conector aqui, que aí seria o conector de corrente contínua, também conhecido como CCS tipo 2, que é o Combined Charge System. Nesse conector, o carro pode receber cargas de até 110 kW, que aí obviamente é muito mais rápido. Ou seja, se você encontrar um carregador com essa potência no padrão DC, em menos de 1 hora você consegue dar uma carga completa na bateria. Aqui atrás a gente também tem uma belíssima assinatura luminosa, né? Que corta o veículo de fora a fora. Então ela vem aqui contornando, passa por cima, volta. Bem bonito. Aliás, tudo aqui iluminado em LED, né? Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca, luz de ré, tudo em LED, até mesmo a luz de neblina também incorporada aí no sistema. Bom, porta-malas, pessoal. Acionamento da tampa, obviamente, elétrico, né? Só que você tem várias formas de abrir a tampa. Você pode usar um botão ali do lado do motorista, que aquele botão só abre. Você também pode fazer aquele movimento de chute aqui com a chave próxima. Você pode usar aqui o botão da chave de telecomando ou aqui o símbolo da Mercedes, ó, vocês estão vendo, ó? É uma espécie de maçanetinha. Quando você faz o movimento, ele abre aí o porta-malas. Aliás, atrás daquele símbolo está a câmera de ré também. Para fechar a tampa do porta-malas, você pode fazer o movimento do chute, pode usar o botão ali na tampa ou pode também usar aqui a chave de telecomando. O único botão que não fecha o carro é aquele que fica lá dentro. Então, vocês estão vendo, são várias opções aí para você abrir e fechar o porta-malas. Falando em capacidade, muito boa. Temos aqui 500 litros de capacidade, o que é bastante, né? Vocês estão vendo aqui que o porta-malas tem também esta cobertura corrediça, que acaba sendo bastante útil para proteger as suas coisas das vistas de outras pessoas. Tem iluminação em LED aí dos dois lados e também tem aqueles ganchinhos nas laterais para você poder pendurar sacolinha do supermercado. E por fim, tem 2 botõezinhos bastante práticos para você poder fazer o rebatimento ali do encosto do banco traseiro na proporção de 1/3 e 2/3 para aumentar o espaço do porta-malas. E tem mais coisa. Olha só, o piso do porta-malas, quando você levanta ele, você encontra aqui este ganchinho muito legal para você pendurar ele desta forma. E aí você consegue ver compartimentos adicionais aqui embaixo, onde tem várias coisas, né? Então tem o triângulo, tem o manual do carro, tem acesso ali a uma caixa de fusível, tem também mais 2 sacolinhas e um dispositivo bem interessante. E o que nós temos dentro das malinhas? Alguns chamam de sacolinhas. Bom, vamos ver a primeira aqui. Olha só, temos o carregador portátil, que serve justamente para você carregar o carro numa tomada comum residencial. Bom, pois bem, esse carregador tem uma potência máxima de 1,9 kW, mas isso em 220. Imagine que você está com o carro praticamente descarregado na sua casa e lá não tem um eletroposto ou aqueles carregadores wallbox. Dá para carregar por aqui? Dá. Se a tomada for 220 com aterramento real, você vai ter 1,9 kW. Para carregar 80 kW, você vai precisar um pouquinho mais que 40 horas. Isso mesmo, quase 2 dias para carregar em 220. Agora, se você tiver em 110 volts e tiver o aterramento, você não vai carregar em 1,9. Você vai carregar em aproximadamente 0,9 kWh. Aí, esse tempo de 40 horas vira aproximadamente 80 horas para você carregar a bateria. Moral da história, isso aqui não é para você carregar o carro, é só para uma emergência, para você fazer uma carga para efetivamente chegar num eletroposto. E na sacolinha 2, o que a gente tem? Este cabo aqui. Mas para que serve este cabo? Parece que tem 2 pontas iguais? Não, pessoal, isso aqui na verdade é um extensor. Às vezes, quando você vai carregar um carro elétrico, você tem, por exemplo, um shopping, que o carregador fica na coluna do meio. E aí você tem uma posição certa para colocar o carro. Imagine que você colocou o carro na posição oposta, você colocou o carregador lá do outro lado do carro. E o carregador não chega até o seu carro, aí você tem que manobrar o carro. Para essas situações, você tem justamente esse extensor para conectar uma ponta no carregador e a outra ponta no carro. Assim você não precisa virar o carro usando o extensor quando o cabo não é o suficientemente comprido. E o último item que a gente encontra sob o piso é esta peça de plástico. Vocês conseguem imaginar o que é essa peça? O que ela faz? Querem dar algum palpite, um chute? Pois bem, olha que legal.
um mini caixotinho. Bem legal isso aqui, né? Então quando você vai no supermercado, às vezes tem toda aquela coisa para carregar, olha que legal e prático esse caixotinho. Como ele é de plástico, se for alguma coisa que suja, ele também é lavável facilmente. E se você tiver que organizar coisas pequenas no porta-malas, que elas não podem ficar rolando, só deixar o caixotinho aqui dentro armada com as coisas dentro. Terminou de usar? Muito fácil. Você vem aqui, dobra ele, guarda debaixo do piso e resolveu o problema. É ou não é legal essa solução? Como é que é o espaço aqui atrás? Pois bem, temos 2,87 m no entre-eixos, o que é uma medida generosa. Ajustei o banco dianteiro de forma confortável para mim. Então, o que eu tenho aqui? Aproximadamente um pouquinho mais que 5 dedos fechados do meu joelho ao encosto do banco, o que é bom. Movimentação de pés, eu também vou dizer para vocês, ela é agradável. Não é a melhor que a gente já viu em carros desse porte, mas é uma movimentação agradável. E o banco tem um bom desenho, você consegue encaixar aqui muito bem. Falando de acabamento, olha só, aquele padrão Mercedes-Benz, né? Então aqui na porta tem vários materiais diferentes, inclusive um aqui na parte superior, que é suave ao toque, eu não consigo identificar que material que é. Ele parece aqui uma camurça, um pouquinho mais áspera, mas lembra aí uma camurça. Aí a gente tem material suave ao toque aqui nessa região, aqui também e aqui também, inclusive aí no caso é couro acolchoado, né? E aí o plástico duro acaba ficando aqui dentro do compartimento e nessa parte de baixo. De toda forma a gente vê um acabamento muito legal, então tem esse material aqui que imita alumínio, tem aqui as caixas de som do sistema Burmester, ou seja, a gente vê um padrão de qualidade muito bom aqui na EQC. E os recursos que você tem aqui atrás? Bom, começando aqui pela alça de segurança no teto, temos também aquele ganchinho bastante prático para você poder pendurar cabides, tem iluminação aqui de leitura em LED, uma para cada lado, também temos aqui o porta-revistas, que inclusive é uma superfície rígida aqui com elástico. A gente também encontra saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Detalhe, é só a saída, então você não tem aqueles controles de temperatura independentes. Tem também aqui um compartimentozinho com duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos e mais uma tomada 12 volts. E aqui no centro, um descansa-braços escamoteável, que você tem aqui 2 porta-latas e até mesmo um compartimento para guardar coisas. Ou seja, eu vou dizer para vocês que nós temos um bom padrão aqui atrás com vários recursos para atender quem está viajando aqui. Mas tem um pequeno senão aqui. Olha só, esse túnel central traseiro. Então quem vai sentado aqui na 5ª posição, aqui no meio, né? Ou tem que colocar os pés sobre esse túnel, ou tem que colocar os pés na lateral. E aí não é uma posição tão confortável. Agora, se esse carro é um carro 100% elétrico, por que ele tem esse túnel traseiro que geralmente é utilizado em carros a combustão para você fazer a ligação aí do cardan do eixo traseiro? Bom, pessoal, esse projeto aqui da EQC, ele foi derivado da GLC, então provavelmente isso aqui é uma herança do projeto da GLC, que nos novos modelos elétricos da Mercedes-Benz da linha EQ, muito possivelmente a gente não vai ver. Antes da gente dirigir a EQC, algumas considerações. Claro, né, sistema de chave presencial aqui, partida para o botão e não tem barulho, afinal de contas tem um carro 100% elétrico. Inclusive aqui tem uma região com 2 porta-latas e um porta-objetos, tem até aqui um desenhinho para um lugar de você colocar a chave, para ele poder reconhecer a chave em algumas situações, mas você pode guardar a chave no bolso, tá? Bom, o painel do carro é bastante parecido a de outros modelos Mercedes que a gente já conhece, né? Então a gente tem aqui a central MBUX, tem o painel à frente do motorista, parece que é uma tela só, mas são duas, né? Essa daqui é sensível ao toque, essa daqui não é. O volante do carro é multifuncional, então nós temos os pedal shifts aqui que eu já vou explicar para que funciona nesse carro elétrico. Lado esquerdo nós temos um touchpad que controla o painel à frente do motorista, lado direito temos um touchpad que controla a central multimídia. Então falando do painel do motorista primeiro. A gente tem aqui um íconezinho onde você consegue escolher várias funções, então tem função de serviço, função de assistência à condução, você tem aqui funções do computador de bordo. Aliás, eu vou resetar esse computador de bordo e vou deixar esse aqui acumulado para depois a gente até ter aí uma referência de consumo. Função de navegação, função de áudio,
função de mídia, função de telefone, do head-up display que você pode configurar aqui nesse carro, e você também tem aqui esses estilos diferentes que você consegue para o painel. Então você tem aqui o esportivo, você tem o clássico e você tem o progressivo. E dentro do próprio painel, você jogando aqui o cursorzinho para a esquerda, você consegue mudar aqui os mostradores, ou seja, a gente tem a possibilidade de fazer uma personalização bem específica para cada motorista de acordo com o gosto. Falando agora da central multimídia MBUX, como eu disse, o lado direito do volante, você pode controlar as funções aqui da central, também bastante parecidas aos outros carros da Mercedes que a gente já viu. Evidente que aqui vão ter algumas funções específicas, como este menu, que faz menção direta às funções de eletricidade do carro, né? Então procurar estações de recarga, aí tem algumas coisas que depois a gente vai explicar com mais detalhes. Aqui os consumos que nós estamos tendo, o fluxo de energia, que inclusive quando o carro está andando ele faz aí a demonstração do fluxo de energia. Temos também aqui a função do veículo, que ele consegue mostrar algumas coisas, ó, tá vendo? Ó, quando você pisa no freio aqui, ele mostra para você o quanto você está pisando no freio e até mesmo o quanto que a roda está virada para um lado ou para o outro. Então a gente tem essa possibilidade de usar os comandos do volante ou podemos usar o touchpad que fica aqui entre os dois bancos e aí cada motorista, cada pessoa usa da forma que acha mais confortável. E para fazer aqui o nosso teste de condução, já vou aproveitar aqui que nós temos o Dynamic Select do carro, você tem vários modos de condução individual que você consegue configurar, o Sport, o Comfort e o Eco. Eu vou colocar no Eco, até para a gente ter aí uma ideia do uso. Além disso, esse carro tem aquele sistema de câmera 360 graus, né? Então quando você engata a ré, ele abre o símbolo da Mercedes lá atrás e expõe a câmera. Só que você tem vários modos de visão aqui, que você pode selecionar diretamente apertando na tela da central multimídia ou usando o touchpad que você tem aqui embaixo. Então ó, você pode escolher aqui, por exemplo. Você tem este modo de visão que é sem distorção com a linha de guia, inclusive a visão 360. Você tem esse modo que seria o grande angular, muito útil para quando você vai dar ré numa via bastante movimentada que você consegue ver os cantos dos veículos se aproximando. Tem esse outro modo que ele mostra as laterais do carro, né? Então ele mostra aqui ó, a região das rodas dianteiras e a região das rodas traseiras. Então é bastante útil quando você vai para um off-road light para você conseguir ver os obstáculos. Tem esse outro modo aqui que mostra a câmera dianteira e a câmera dianteira com grande angular. Mesma situação quando você está dando ré ou quando você está indo para frente entrando numa via bastante movimentada. Então você pode escolher aqui vários modos de visão. Vamos usar esse aqui sem distorção, para você ver qual é o caminho que o carro vai fazer. E aqui do lado, ó, vocês estão vendo que tem uma linha adicional. Essa aqui é o espaço que o carro vai usar, né? Então aqui você vê onde os pneus estão passando e aqui onde o carro vai usar de espaço, justamente para se você tiver algum obstáculo, um pequeno poste, um muro, alguma coisa, você não ter o perigo de bater aí nesses obstáculos, que ele vai estar usando ali o espaço de passagem. A gente consegue ver ó, que as câmeras aqui, pessoal, são muito boas, né? Você vê uma resolução bem interessante aqui, ó. Vamos ver o sensor de estacionamento traseiro, funcionamento dele. Ó, vocês estão vendo que temos aí precisão do sensor de estacionamento. Bom, aqui a gente tem a imagem grande angular e aqui a imagem sem distorção. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, uma vez que isso aqui não deixa de ser um SUV, né? Derivado aí da GLC. Vamos primeiro nos tachões. Eu vou dizer que a suspensão tende a ser bastante macia e é aquele isolamento acústico que a gente conhece de um carro Mercedes-Benz, né? Uma qualidade de isolamento acústico aqui dentro que verdadeiramente impressiona. Aliás, a qualidade construtiva dos carros Mercedes-Benz é sempre muito, muito boa mesmo. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada. Primeiro a 30 por hora. Vamos ver aí como é que o carro sai, afinal de contas é um carro que tem que ter uma mobilidade maior por ter essa proposta de SUV. Vamos ver, primeira lombada 30. Ó, não bateu nem raspou. Eu senti que a suspensão foi um pouco áspera aqui, talvez uma extensão máxima de suspensão, mas não bateu e não raspou, que é o mais importante. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá.
aqui eu já senti um fim de curso na suspensão dianteira, tá? O carro não bateu e nem raspou, mas que deu um finzinho de curso na suspensão dianteira deu. A gente já viu acontecer isso em outros SUVs grandes aí da Mercedes-Benz. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado. Aqui a primazia é total, né? Conforto, isolamento acústico. Terceira lombada, 30... pessoal, aqui e aí na terceira lombada a frente já bateu com um pouquinho mais de força. Então, apesar de termos aí um veículo que tem essa proposta de SUV, eu vou dizer para vocês, no Brasil e nos obstáculos que nós temos aqui, você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela não está assim, digamos, totalmente desenhada para esse tipo de situação. É carro desenhado para primeiro mundo, nós não estamos no primeiro mundo, né? Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Novamente eu vou usar as câmeras, que você consegue comandá-las individualmente. Então tem um botão aqui no console que quando você aperta, você pode escolher aqui qual câmera que você quer. Então você tem aqui a do grande angular, tem essa daqui a dianteira, mas a câmera boa pra gente vai ser essa daqui, né? Que a gente consegue ver exatamente o alinhamento das rodas com a guia. Então vamos fazer aqui o alinhamento, um pouquinho mais pro lado, aqui. Pronto, então tá no ponto que a gente sempre usa aqui, alinhamento da guia, e aí vocês vão ter a imagem 360 aqui desse lado, justamente para vocês verem aqui onde a gente faz a manobra como um todo. Então vamos parar aqui no nosso ponto de referência na rua e vamos virar todo o volante. Aqui. Então vamos ver o caminho que a gente vai fazer até encostar o pneu na guia. Ó, aqui, pessoal, nós viramos os 90 graus, o carro ainda não encostou o pneu na guia. Então vamos um pouquinho mais para frente. Agora ele encostou o pneu na guia. Vamos voltar um pouquinho para poder desvirar o volante. E vamos aqui concluir a nossa manobra. Vamos ver o espaço que ele utilizou. Essas câmeras são fantásticas, né, para executar a manobra. E obviamente o EQC não é um veículo pequeno, né, mas considerando o tamanho dele e o espaço que a gente utilizou aqui, eu vou até dizer que é bom, né? A gente saiu um pouquinho deslocado para a esquerda, mas não é um veículo, digamos assim, médio, né? Para os padrões brasileiros, ele é um veículo grande. E a gente usou espaço aqui de carro médio. Então, vou dizer que para manobrar vai ser bem tranquilo por conta dos sensores, do sistema de câmera, dos vários modos de visão. Conforto sensacional, isolamento acústico elogiável, mas como a gente viu aqui no nosso teste lombada, ainda que isso aqui tenha essa proposta de ser um SUV, ele acaba sofrendo um pouquinho nos obstáculos maiores. E aí você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de atravessar essas regiões aí de lombadas maiores ou valetas mais profundas. Como a gente está fazendo aqui um teste com carro elétrico, vamos explicar um pouco mais essa questão de consumo. Olha, a gente rodou aí 1 km para fazer o teste. E qual foi o nosso consumo? De 2,2 km para cada kWh. Ou seja, se a gente dividir 100 por esse número aqui, nós vamos ter aí um consumo bastante alto, né? Um consumo perto de 50 kWh para cada 100 km, o que é muito grande esse consumo, né? Então, usando o carro desta forma, você vê que essa bateria não vai durar muito, a gente vai fazer perto de 200 km, mas evidentemente que a gente está aqui numa área bem urbana mesmo, bem fechadinha. Agora, o que foram esses consumos? 37% desse consumo é justamente o sistema de propulsão do carro, o motor elétrico. 45% desse consumo foi o sistema de climatização. No caso, o ar-condicionado está ligado, ó, e como ele está ligado na bateria principal, 40% desse consumo foi só o ar-condicionado. E aí tem um negócio legal na Mercedes-Benz que você não vê nos outros carros, que é aqui, ó, outros consumidores. O que é isso? O carro tem outros sistemas elétricos, né? Então tem painel, luz de freio, todos os outros sistemas elétricos que não são nem propulsão e nem o sistema de climatização, ele também contabiliza. Mas a gente vai continuar usando o carro para poder explicar aos poucos esses consumos que o carro tem. Hora da gente pegar a estrada aqui, e evidentemente que um carro elétrico é sempre diferente o rodar dele, né? Porque é extremamente silencioso e você tem uma disponibilidade de torque muito impressionante, né? Então qualquer toquinho que se dá no acelerador, mesmo nesse modo que a gente está usando aqui, que é o modo Eco, você já vê uma pronta resposta do conjunto. Só que no modo Eco ele é um pouco mais manso justamente para economizar energia.
Inclusive, dica muito legal é que você sempre use como referência esse marcador de consumo que tem aí do lado direito do painel, né? Que em outros carros acaba sendo aí o conta-giro, mas aqui é o indicador de consumo. Então, quanto menos você acelerar, maior vai ser aí a longevidade da bateria. Mas é sempre importante destacar, pessoal, que quando você está com o carro no modo Eco, ele altera bastante as características do modelo. Então você tem que acelerar mais para o carro desenvolver menos. Então se você quiser usar normalmente o carro, não se esqueça de vir aqui no Dynamic Select e mudar o carro para o modo Comfort, que aí sim você vai ter todas as características normais de desempenho. No modo Eco, isso vai ficar diferente. Mas você deve estar me perguntando, mas e aí? Se eu estou no modo Eco e de repente eu preciso fazer uma aceleração brusca para uma retomada de velocidade, eu vou ter o carro limitado nessa situação? Então vamos descobrir isso exatamente agora. Ar-condicionado ligado, estamos aqui no nosso ponto de referência da rodovia. O que nós vamos fazer? A retomada de 60 para 120 pisando tudo. Então, ó, estou aqui a 60 por hora, vamos pisar tudo? Vamos. Pisando, fazendo kickdown. E já chegamos a 120 km por hora. Bom, pessoal, o que acontece? Todos os carros que têm esses sistemas de economia ou até mesmo limitadores de velocidade e tudo mais que você programa, quando você dá kickdown e aquela situação de pé no fundo, pé na tábua, ele entende que você está numa situação que você precisa de toda a potência. Ele anula os sistemas e te entrega toda a potência. No momento que você volta a dirigir normalmente, os sistemas limitadores, por assim dizer, assumem e aí você tem o carro mais manso. Agora vamos fazer aqui o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Para isso, eu vou colocar aqui o veículo no modo Sport. Como nós temos um veículo elétrico, não tem como estolar. Então é só pisar aí no acelerador e ver o que acontece. Vamos lá? 100% de força. E já chegamos a 100 por hora. E olha só, o número bate com aquele divulgado pela Mercedes. 0 a 100 em 5,05 segundos. Mas se o carro é elétrico, para que pedal shifts aqui atrás do volante se o carro não tem marcha? Pois bem, nós temos modos de regeneração de energia que você, usuário, consegue escolher aqui no carro. O modo padrão é esse que nós estamos usando, que é a posição D. Nessa posição, quando você acelera o carro, tem até aqui o gráfico na central multimídia mostrando que você está tirando energia da bateria para o motor e jogando nas rodas. Quando você tira o pé do acelerador, o que ele faz? Ele já aplica um pouco de regeneração de energia. Você está vendo que aí o motor vira um gerador de energia para a bateria. E a gente consegue ver isso bem indicado aqui no painel, nesse mostrador ali. Está fazendo ali uma recuperação um pouquinho maior que 10% de energia. Isso vai variar dependendo da velocidade que você está, o tipo de topologia que você tem, ou seja, acaba mudando. Vamos primeiro usar aqui o mais, né? Vamos usar o pedal shift, que diria, abre aspas, né? Subir marcha. Então, quando eu aplico aqui o pedal shift mais, ele coloca ali um D+. E aí o que acontece? Bom, vocês estão vendo aqui que a energia, ela está fazendo um fluxo agora para o motor traseiro, né? Aquilo que eu já expliquei antes, ele muda o sistema de tração conforme a demanda do carro, né? Ou na frente ou atrás. Agora, olha o que acontece quando eu tiro o pé do acelerador. Ele não faz regeneração de energia no modo mais, tá vendo? Ele não está regenerando, nem no motor traseiro, nem no motor dianteiro. Legal isso, né? A hora que eu volto para o D, ele começa a fazer aí uma regeneração de energia. A hora que eu aplico aqui o menos mais uma vez, ele aumenta essa regeneração de energia e olha só, ele usa até mesmo os dois motores, o dianteiro e o traseiro, para fazer essa regeneração de energia. Legal isso, né? E se eu aplicar mais uma vez o menos, né? O que vai acontecer? Bom, eu vou até fazer isso aqui numa descidinha. A gente agora está numa subida, ó. Você está vendo que ele estava jogando tração aqui para a roda dianteira, agora está jogando a tração só para a roda traseira. Ou seja, ele vai mudando dinamicamente aí o modo tração e você consegue assistir isso por esse painel. Bom, vamos aplicar agora o D- mais uma vez. Então ele está com 2-. O que ele faz? Ele usa os dois motores para regenerar a energia e, como você pode ver,
ele aplica praticamente um freio no carro, né? Você vê que o carro perdeu bastante velocidade nesse momento. Então, nesse modo aqui, o D++, você usa muito pouco pedal de freio, né? Porque se você quer diminuir a velocidade em relação ao carro da frente, tirou um pouquinho o pé do acelerador, ele já está freando o carro. Então você tem que estar o tempo todo com o pé no acelerador para conseguir manter até mesmo o carro em velocidade constante. Tirou um pouquinho, ele já aplica o freio. Ah, mas está freando demais. Então põe só um menos. Aí ele vai frear um pouco menos, mas vai frear. Ah, não quero que freie tanto, quero que tenha um pouquinho mais de inércia. Põe no D. Agora, e se eu não quiser que freie nada? Põe no D+. Aí é como se o carro estivesse em ponto morto. Ou seja, você consegue usar aqui os pedal shifts para criar esses modos de regeneração e alterar a forma de conduzir o carro. Aqui no EQC nós temos o mais alto grau de assistência de condução disponível aí nos carros da Mercedes no mercado brasileiro. Para isso, a gente tem aqui o íconezinho do botão do carro aqui no console, que a gente acessa esse menu de acesso rápido. E aí você pode ligar o sistema aqui que é o assistente ativo de manutenção de trajetória e também esse outro que é o assistente ativo de direção. Com esses dois sistemas ativos, ele além de te avisar quando você está saindo da faixa, que usa aquele sistema de frear a roda do lado oposto para trazer o carro para o centro da faixa, ele também centraliza o volante do carro na faixa. Então o que ele faz? Ele tem as duas funções ativadas e você consegue usar essas funções também com o controle de cruzeiro adaptativo. Então aqui pelo volante você pode setar essa velocidade, você precisa ativar aqui o controle de cruzeiro, escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente. Inclusive a gente tem uma tela de assistência que fica até mais fácil ver isso, que é essa daqui. Então você pode escolher aqui a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Olha só, quero uma distância maior ou quero uma distância menor. E aqui você programa a velocidade máxima que você quer que o carro tenha. No caso aqui, nós estamos numa rodovia que permite até 120 km por hora. Então, usando os dois sistemas, você vai ter o veículo centralizado no centro da faixa, acompanhando aí o desenho da pista. Se eventualmente você forçar o carro um pouquinho para fora, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a correção do volante de modo a manter o veículo no centro da faixa. Se você ficar muito tempo sem colocar a mão, ele obviamente vai reclamar. E aí, na eventualidade de você ter um carro à sua frente, ele vai frear para manter a distância escolhida e depois acelerar novamente. Ou seja, uma viagem com muito menos estresse, muito mais tranquila, muito mais confortável de se fazer. Vamos ver o ACC funcionando? Olha só, o Distronic, que a Mercedes chama, né? Bom, a gente tem um caminhão aí à nossa frente. Vamos deixar o sistema perceber o veículo, ó, já percebeu, já até colocou o gráfico ali. O que ele está fazendo? Reduzindo a velocidade do carro para manter a distância que eu escolhi. Agora, no momento que eu mudo de faixa e que eu já não tenho mais o veículo à minha frente, ou o outro veículo está mais para frente, ele vai acelerar novamente o veículo para a velocidade que eu programei. Ou seja, funciona muito bem. Vamos dar uma conferida aqui no nosso consumo. Olha só, pessoal, a gente rodou aí 35 quilômetros, 45 minutos, lembrando, né, que isso aqui é desde o momento que a gente estava fazendo lá a manobra em área urbana. Também fizemos as retomadas e as acelerações. Velocidade média de 47 km por hora, portanto não é um circuito puramente rodoviário. E a gente está com um consumo ali de 4 km para cada quilowatt-hora, o que dá aproximadamente 25 kW para cada 100 km. É um consumo, digamos assim, não é dos mais elevados, mas fica ali entre os grandes consumidores quando a gente vê veículos elétricos. Agora, mais coisas legais para a gente falar aqui, a gente tem aqueles 3 mostradores. E olha como a coisa mudou. 87% desse consumo agora foi na condução. Então, quando a gente vem para a estrada, né, como a gente começa a usar mais o carro, o consumo principal passa a ser justamente o deslocamento do carro, os motores elétricos. Já o sistema de climatização já está respondendo por muito menos, apenas 8% de todo o consumo. E os outros consumidores, que seriam aí os sistemas elétricos do carro, está representando 5%, ou seja, mudou completamente a relação do que está consumindo mais no carro. De toda forma,
a gente consegue ver, pelo que eu estou olhando aqui, que esse consumo aí na casa de 4 km para cada kWh é meio a média do carro geral. E olha só, eu vou pegar aqui o computador de bordo, o histórico do carro, né? Onde o carro já andou 272 km, com 8 horas e 23 de condução, com uma velocidade média de 32 km por hora. Qual é o consumo acumulado? De 4,2 km para cada kWh. Ou seja, essa acaba sendo a média do carro, que fica girando muito perto aí dos 25 kWh para cada 100 km. Agora, só a título de experiência, vamos fazer uma brincadeira aqui? Primeira coisa, eu vou desligar o ar-condicionado do carro, então já não tenho mais ar-condicionado, vai começar a esquentar aqui dentro. Só que agora eu vou zerar aqui o computador de bordo após partida. Então ele começou a contar tudo de novo no carro, né? Então a gente vai ver aqui como é que vai funcionar aqui os consumidores. A gente está usando o carro aqui na estrada, inclusive, olha só, a gente tem aqui um indicador no painel que mostra o estilo da condução que a gente está fazendo. Deixa eu colocar ele aqui, ó. É esse indicador aqui. Vamos dar uma volta com o carro de forma suave, sem o ar-condicionado ligado, e vamos ver que média de consumo a gente consegue numa condição bastante suave de condução. Vamos ver o resultado de uma condução verdadeiramente econômica, sem ar-condicionado, passando calor e andando sempre abaixo de 100 km por hora. Olha só, 5,3 km para cada kWh, o que dá menos que 20 kWh para cada 100 km. Aí já é uma medida muito boa. Agora olha só, 97% desse consumo foi condução, 0% aquecer e resfriar, já que a gente não usou o ar-condicionado, e apenas 3% para os outros sistemas do carro. Você consegue ver aí que a gente andou 11 km, velocidade média foi de 74 km por hora, foi essencialmente rodovia, tivemos aí uma duração de 9 minutos. Ou seja, nessa situação você consegue chegar naqueles números mais generosos, declarados ali na ficha técnica, mas como vocês conseguem ver, é uma condição bem atípica, né? Porque você está usando o carro de maneira bastante suave e sem ar-condicionado. Aliás, vou ligar aqui porque com 31,5 graus lá fora não está nem um pouco agradável ficar aqui dentro. De toda forma, isso aqui foi para vocês poderem ver que o consumo vai ser muito relativo e depende também do sistema de climatização, forma de condução e principalmente da topologia do local onde você está usando o veículo. No Mercedes-Benz EQC você pode configurar as luzes interiores do veículo. Você faz isso através da central multimídia no ícone aqui Comfort. E aí nesse ícone você tem a opção de acertar, por exemplo, a luminosidade. Aí você tem as zonas dianteira e traseira sincronizadas ou até mesmo separando a porcentagem de luz em cada uma das zonas. Além disso, você pode escolher diferentes cores. E aí você tem opções de usar um modo multicolor, animação multicolor que vai mudando as cores gradualmente, uma animação para quando você entra no carro, quando você usa o sistema de climatização ou até mesmo quando o carro está sendo recarregado. Você também pode usar o touchpad que existe aqui entre os dois bancos dianteiros para melhor conforto. E você tem perfis de cores já pré-definidos que você também pode escolher. Os perfis pré-definidos fazem uma combinação de cores com linhas superiores e regiões dos pés e maçanetas. Os perfis são o Ocean Blue, o Purple Sky, o Red Moon, o Fire Red, o Dawn Blue, Sun Yellow, Jungle Green, Glacier Blue, Color Flash e Color Mix. O usuário também pode escolher uma única cor para o carro inteiro e de forma personalizada. Basta desligar o multicolor e na palheta de cores escolher a cor desejada. Agora a gente vai ver aqui o ILS da EQC funcionando, né? Na verdade esse farol ativo. Para isso a gente escolheu aqui um lugar da estrada onde é um pouquinho mais escuro para a gente poder ver justamente as funções de recorte. Eu vou sair aqui da pista, pegar um viaduto de retorno, a gente já consegue ver a iluminação maior aqui na lateral direita do veículo. Mas no momento que a gente sai da pista, o farol
aciona tudo automaticamente, como vocês estão vendo. Agora ele está quase que plenamente aceso. Aqui a gente vai ter uma curva. A gente percebe que ele iluminou aqui a muretinha que tem na parte interna da curva, com maior intensidade. Agora ele está plenamente aceso. Para não ofuscar os carros que vêm lá na contramão, lá longe, ele reduz um pouco o lado esquerdo. E aqui ele faz um controle bem ativo do farol. A gente consegue ver o lado esquerdo bem recortado, justamente para não ofuscar ninguém lá. Agora que não tem nada na frente, ele está com a sua potência máxima. Novamente vamos fazer aqui uma rotatória. Ele abre a iluminação lateral para melhorar a visão. E agora nós temos uma subida na contramão do trânsito. A gente percebe nitidamente a gestão ativa do facho do farol. Agora ele está completamente iluminado, porque ele não consegue identificar nenhum ponto de luz na contramão. No momento que ele identifica outro veículo, ele faz direitinho o recorte. A gente consegue ver bem aí esse recorte. Ou seja, o ILS funciona muito bem para proporcionar o máximo de iluminação, mas sem provocar qualquer tipo de ofuscamento no veículo que vai à sua frente ou que está no sentido contrário. E o seguro de um modelo 100% elétrico como esse, de uma categoria premium, como é que é? Para isso a gente contactou aí a nossa parceira, Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, para ter aí uma ideia. Não podemos nunca esquecer que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem. E ele é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, se o perfil de utilização do cliente muda, o valor do seguro também muda. De toda forma, a gente considerou um cliente padrão para esse tipo de produto. Evidentemente, um cliente muito bem de vida. E olha só, o que a gente conseguiu aqui foi um valor de seguro que nem é tão caro. O valor ficou aí na casa de R$11 mil. Considerando o preço do carro, não é um seguro caro. Entretanto, a franquia que você é obrigado, caso aconteça aí um acidente que o carro tenha que ser reparado, essa sim é bastante pesada, R$46 mil. Mas antes da nossa conclusão final, precisamos falar o preço da EQC. Pacote único vendido no mercado brasileiro tem um preço público sugerido aí na casa de R$650 mil, isso pela tabela de janeiro de 2022. Apesar de tantas coisas legais que a gente viu aqui no vídeo, tem alguns pênaltis que a gente não pode deixar de mencionar. Primeiro deles, a altura em relação ao solo. No nosso próprio teste de lombada a gente viu que o carro pegou e olha só, existem situações onde você vai passar lombadas mais altas e ele acaba batendo o meio do carro na lombada. Por quê? Como o projeto vem derivado da GLC, né, teve que ser adaptado ali um espaço para bateria. Isso deixou o piso aí um pouquinho mais baixo. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado nessas situações de lombadas altas, talvez valetas mais profundas, ou seja, esses obstáculos por conta aí do meio do carro ser um pouco mais baixo. Outra coisa também que eu acho que poderia ser melhorado aqui é a capacidade de carregamento. Por quê? Esse carro está limitado a receber no máximo 11 kWh no padrão AC. A gente já viu que tem carregadores mais potentes que isso aí no mercado brasileiro. Então, com uma bateria de 80 kWh de capacidade, né, se você está fazendo uma viagem, vai parar em algum lugar ali para fazer um carregamento para continuar a viagem, com essa limitação de 11 kW, isso aí acaba aumentando muito o tempo de carga. Então é um outro ponto que precisa ser revisto. E por fim, o preço do carro ainda fica muito fora da realidade, justamente por ser elétrico, e o governo brasileiro não incentivar ou ajudar a vender carros com essa tecnologia. De resto, o EQC é um veículo muito legal, um sistema de faróis de altíssima tecnologia, extremamente eficiente, assistência de condução
também bastante precisa. A gente tem aí um desempenho muito convincente aí na aceleração de 0 a 100, um sistema de som de altíssima qualidade da Burmester e aquele acabamento que a gente já conhece aí de um veículo Mercedes-Benz. Portanto, se você é um dos poucos brasileiros que podem ter um 100% elétrico na garagem, vale a pena pensar aqui no Mercedes-Benz EQC 400. Gostou do vídeo, pessoal? Então deixa aí o seu like. Afinal de contas, assim é que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, matérias de avaliações detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.